Sou a Cristina, esse é o Tudo Sobre Espanhol e hoje eu quero te contar sobre um dos filmes mais divertidos que eu já vi em espanhol. Ocho Apellidos Bascos. É uma comédia espanhola que talvez vocês já tenham ouvido falar porque ela deu início a um boom cultural em relação a filmes e séries espanholas. Ocho Apellidos Bascos estreou em 2014 e é um filme do Emílio Martínez Lázaro. Ele é um filme muito divertido que brinca um pouco com alguns estereótipos, ele trabalha com temas de identidade e de regionalismo. E muitas vezes, quem não está muito familiarizado com a cultura espanhola e com todas as peculiaridades e particularidades que nós temos em relação à cultura dentro da Espanha, não entende muito bem o filme. Eu estava morando na Espanha quando esse filme estreou e eu não sei se eu gosto tanto desse filme porque eu acho maravilhoso o filme, divertidíssimo, ele brinca com os estereótipos de uma forma muito inteligente, ou se eu gosto tanto desse filme porque eu fui ver no cinema, num cinema que tinha bem perto da minha casa e foi uma epopeia assistir esse filme, porque sala de cinema estava lotada e eu consegui estar na única sala de cinema que deu briga. Então, em dado momento do filme, eu tive a sessão interrompida e nós tivemos dentro da sala um basco e um andaluz brigando. Foi maravilhoso! Foi extremamente divertido, porque tinha tudo a ver com o filme. E eles bateram boca e bateram bastante boca. Teve que ser interrompido o filme, teve que ser retirado os dois. E aí voltaram a reproduzir o filme. Foi um evento que acabou refletindo bastante o filme. Então foi bastante interessante. Mas sobre o que trata Ocho Apellidos Bascos? O título do filme, para começo de conversa. Dizem que um basco de verdade, de mamá e papá basco, um verdadeiro, um legítimo, um autêntico basco, ele tem que ter os seus oito apellidos bascos, ou seja, os seus 8 sobrenomes bascos. Ele tem que saber os seus sobrenomes de ambos os lados, os 4 dos avós materno e os 4 dos avós paternos. Então, se ele não souber, se ele não tiver esses 8 apellidos bascos, ele não é bem basco. Ele é um basco, mas não é um basco raiz, um basco autêntico, um basco de verdade. É um basco de respeito. Mas a história não começa no País Basco, muito pelo contrário, a história começa lá na Andaluzia, em que a Maia, ela tá com as amigas lá na Andaluzia e ela vai num bar e ela tá vestida de andaluza e ela conhece o Rafa. E ele tá tocando, ele tá no bar ali trabalhando. E ela conhece o Rafa e os dois saem, passam a noite juntos e o Rafa fica encantado, enamorado da vida, apaixonado da Amaya. E aí, quando ela retorna para o País Basco, qual é a coisa mais natural do mundo que o Rafa pode fazer? Ele pega um avião e vai atrás dela, né? Completamente normal, Rafa querido. Então, o Rafa vai atrás dela. Só que, quando ele chega lá, o pai da Maia, ele é um homem muito tradicional, muito, muito tradicional. Então a Maia e o Rafa dizem pro pai dela que ele é um basco. E toda a história do filme é justamente sobre o Rafa tentando se encaixar dentro da cultura basca, tentando vender pro pai dela a história de que ele é um basco de verdade, um basco raiz, um basco autêntico. E todo tipo de tragédia, de problema, de rolo vai acontecer com esse coitado desse homem, para que ele possa ali conquistar, digamos assim, a aprovação do pai da Amaya para que os dois possam ficar juntos. Então, o tema central do filme é justamente esse regionalismo e essa identidade. Para quem não conhece, a Espanha é a unificação de diversos reinos. É a unificação de diversos reinos. Reinos que tinham as suas culturas muito diferentes. País Basco, Andaluzia, Galícia, Catalunha. São regiões que tinham idiomas diferentes. Se nós formos olhar para o catalão, para a própria euskera, que é o idioma falado no País Basco, não dá para entender, gente. Não dá, não é espanhol, é outra coisa. É outra coisa, não tem como entender, tem coisas que a gente realmente não entende. Então, essa orgulho da identidade basca, ele é o ponto central do filme, permeado por toda essa questão de choque cultural, de diferença cultural, de forma de vida mesmo. Não é só a questão cultural, mas
costumes, hábitos, sensação de pertencimento que os bascos têm de uma forma muito forte, muito arraigada. O dialeto, ele também tem um ponto importante, porque afinal de contas o Rafa é andaluz. Como é que ele vai falar euskera? Gente, euskera nós não aprendemos assim. Às vezes nós não aprendemos até com muita dedicação. Porque é difícil. E aí o Rafa vai ter que se virar com uma meia dúzia de palavras que ele sabe em euskera. E muitas vezes ele acaba participando até de diálogos inteiros em euskera que ele não entende nada do que está se passando. E isso acaba sendo momentos bastante divertidos do filme. A questão do costume, da tradição também é bastante explorada, porque os bascos, eles não só têm uma gastronomia muito rica, mas uma gastronomia focada em valorizar momentos familiares. Então, é uma gastronomia direcionada para viver em família, para comungar em família. Essa questão toda da presença familiar, ela é muito importante, assim como as festas e as celebrações. E nós temos durante o filme, nós percebemos durante o filme que apesar da Maia ter aquele jeitão dela, ela é muito integrada na cidade dela e ela participa das festas, das celebrações da comunidade, todo mundo conhece ela, ela conhece todo mundo, então é um círculo muito fechado, muito comunidade mesmo, que o coitado do Rafa vai ter que navegar por isso aí para ficar com a Maia. O contraste entre os estereótipos, ele é feito de uma forma muito interessante, porque ele vai mostrar o pai da Maia, que é um basco muito tradicional, que representa bem o estereótipo do basco rude, direto, rural, e do andaluz mais relaxado, mais festivo, mais de boa, mais alegre. E uma das coisas mais interessantes do filme é justamente a forma como eles vão trabalhando e vão subvertendo esses estereótipos, né? Vão mostrando pra nós o quanto esses estereótipos eles são perigosos, eles podem ser enganadores, né? Podem enganar bastante sobre a personalidade, sobre a identidade de alguém. A família está muito presente, os elementos familiares estão muito presentes pela figura, personificados na figura do pai da Maia, mas também tem todo um pano de fundo político, de conflito, de tensão política, que é alguma coisa bastante histórica e quase que intrínseca de algumas regiões da Espanha. Nós temos movimentos separatistas no País Basco, na Catalunha, na Galícia. Então, a despeito de serem todos um reino só, ainda existe até hoje essas tensões políticas muito grandes, muito fortes, muito expressivas dentro da Espanha. E o filme acaba explorando isso de uma forma bem leve, de uma forma puxada para comédia, porque afinal de contas é uma comédia. Então, dentro dessa tentativa de trabalhar com estereótipos dos oito apelidos bascos, nós temos esse Vasco rude, orgulhoso, que é um representante da identidade basca. Basicamente, o Koldo, o pai da Amaya, ele vai representar aquele basco mais tradicional possível, que não gosta de forasteiro, que é preconceituoso com quem é de fora, que é muito protetor, não só da filha dele, mas da herança basca dele. Para ele, aquela herança basca, ela é muito, muito importante, essencial para a vida dele. Ela é determinante na forma como ele vai se relacionar com os demais e como ele vai se colocar em comunidade. Nós temos o Rafa, que é esse andaluz animado, descontraído, despreocupado, gosta de uma festa e sugere ali que o Rafa é de buena onda, tá sempre de buena onda, tá sempre tudo bem pra ele, ele tá sempre desfrutando a vida, ele só quer saber de diversão, ele quer saber só de viver o momento. E nós temos também a Maia, que ela representa uma dualidade da mulher basca, porque mesmo nas comunidades mais tradicionais, nós temos os jovens, principalmente, lutando entre o moderno e o tradicional, tentando manter algumas das suas tradições, algumas dos seus elementos identitários mais essenciais, ao mesmo tempo em que tenta ser mais moderno, tenta buscar, no caso da Maia como mulher, buscar independência, buscar liberdade.
buscar coisas que talvez ela não teria de uma forma, em uma circunstância mais tradicional. Mas tudo isso sem deixar de ser a filhinha do papai dela. Ela tem essa relação muito forte com o pai dela e ela sente a pressão das raízes bascas dela, mas principalmente da opinião do pai dela. Tanto é que ela vai fazer o Rafa passar por um basco autêntico para que tenha o apoio do Coldo. E é justamente essa relação entre os três, mas principalmente entre o Rafa e o Coldo, que vai se desenrolar de uma forma muito divertida e que faz toda a diferença para o filme ser um sucesso. Outra coisa que é muito interessante no filme é que o pueblo, o pueblito basco tradicional do interior, ele é tratado como uma entidade em que a, a dinâmica familiar dos personagens, ela acontece dentro de uma comunidade fechada, conservadora, julgadora, muito tradicional e que mostra que todas essas características dessa entidade que é a comunidade, ela também vai influenciar bastante nesse relacionamento dos dois. Lógico que o filme ele pega os estereótipos e os coloca no volume máximo, digamos assim. Ele coloca os estereótipos na sua expressão mais contundente, justamente para trazer a questão do humor. Mas também temos alguma coisa de crítica social em relação a esses estereótipos e o quanto eles são enganadores. Essa ligação entre humor, crítica social e conexão emocional ela trabalha de uma forma em que os estereótipos são usados justamente para serem desconstruídos ao longo do filme. E tudo isso é feito de uma forma com muito humor, com muita empatia, tu consegue se identificar. Meu Deus, tu consegue se identificar com todos os personagens do filme em algum momento. E isso traz uma força muito grande pro filme. Um dos motivos pelos quais ele foi um sucesso tão grande. E acaba fazendo com que muitas pessoas que não conhecem tão bem assim a Espanha, a sua história, a sua cultura, acabem conhecendo um pouquinho mais, entendendo que quem olha de fora a Espanha é uma coisa e quem tá lá dentro é, na verdade, um grande encontro multicultural, étnico e de idiomas que está acontecendo lá dentro e que está sempre se reequilibrando constantemente para ter uma boa convivência, uma convivência harmônica. Ocho Apellidos Bascos, um dos melhores filmes espanhóis que eu já vi e que eu recomendo fortemente para vocês. E se esse vídeo foi útil para ti de alguma forma, se tu gostas de vídeos como esse, então não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre literatura, cultura, nacionalidade espanhola, gramática, filmes e séries, tudo sobre o espanhol. E não te esquece de enviar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que tá lá procurando um filme bom para assistir no final de tarde, para passar o tempo e vai gostar muito de conhecer Ocho Apellidos Vascos.